carta de Paulo aos irmãos em Efésios ou em Éfeso, capítulo 2. Aleluias. Efésios capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Versículo 4: mas Deus, que é riquíssimo em sua misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluias. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Feche seus olhos. Senhor meu Deus, meu Pai, bendito seja o teu nome para sempre, e o que o teu reino jamais tenha fim. Estamos diante da tua palavra, diante do teu povo que nos escuta agora pelas redes sociais, e alguns que estão aqui também no templo agora neste momento. Senhor, eu quero te exaltar, eu quero te glorificar, e eu peço que o Senhor venha falar conosco, ó Deus, porque o Senhor é bom, porque a sua justiça é para sempre, o teu reino jamais tem fim. Tu és a minha rocha, a minha fortaleza, o meu escudo bem presente no tempo da angústia. Tu és o meu Deus todo-poderoso. Se essa noite o Senhor resolver falar conosco, todos saberão quem governa sobre nós. Se o Senhor resolver falar conosco esta noite, todos saberão que Jesus é quem governa sobre a minha mente, sobre o meu coração e sobre as minhas vontades. Então exaltaremos o teu nome para sempre, ó Deus. E então contaremos os teus feitos aos nossos filhos, aos nossos netos, falaremos de tudo quanto o Senhor fez e propagaremos o teu reino até que o Senhor venha, em nome de Jesus, amém e amém. Tome seu assento, glorificando a Jesus. Dada a pandemia, nós estamos um número bem reduzido de pessoas hoje, mas eu quero dizer que não depende de quantas pessoas estão aqui, depende de quem está. E Jesus está neste lugar, e Jesus está sobre esse altar, e Jesus é quem fala aos nossos corações essa noite. A palavra que Deus falou comigo hoje no livro de Efésios, uma carta de Paulo, escrita a Efésios, para discernimento da igreja naquele tempo, que parece que quando lemos precisamos perceber que o tempo
texto, parece que estamos lendo um jornal do dia, parece que estamos vivendo isso nos nossos dias hoje. 62 anos depois de Cristo, Paulo escreve essa carta para direcionar a igreja que estava lá em Éfeso, já implantada por Paulo, aonde provavelmente Tito estava conduzindo. Paulo, ele começa escrevendo que o Senhor nos vivificou, pois estávamos mortos em nossos próprios pecados, mas Ele nos trouxe a graça para nós. E a graça de Deus, eu quero pregar sobre essa graça essa noite, para que você entenda que a graça, apesar desse nome ser bonito, ele não veio de graça, porque tudo no mundo espiritual tem um preço a ser pago. A graça que precisou Cristo pagar um alto preço para que chegasse a nós. O problema de nós hoje é que temos usado essa graça de forma imprudente nos nossos dias, de uma forma infantil, de uma forma em que banalizamos essa graça, de uma forma com que se essa graça ela não tivesse tanta valia quando olhamos para ela. Deixa eu dizer uma coisa para você que agora está em casa: a graça não veio para te dar a oportunidade de pecar, não. A graça veio para te dar a oportunidade de sair do pecado. Essa é a grande diferença. Alguns vão dizer assim: pastor, a graça ela é muito mais fácil do que a época da lei. Eu digo para você que não, a época da lei é muito mais fácil que a época da graça. Alguns vão dizer: mas por que isso? Porque Cristo ele trouxe a graça, mas Cristo estreitou o caminho para que chegássemos até Cristo. Pastor, então prova isso, prova. A Bíblia vai dizer que no tempo da lei, quem pecasse, a espada estava posta no nariz, meu irmão. Mas o tempo da graça nos dá a sensação de que o pecado é impune. Então nós pecamos, e quando vamos pecando cada dia mais longe nós estamos de Cristo. Quando olhamos para a lei vai dizer assim, que se alguém for pego num ato de adultério, traindo a sua esposa ou o seu cônjuge, quando for pego no ato de adultério, então esse deve ser apedrejado, porque esse está em pecado. Aí vem Jesus dizendo: não, meu irmão, não é isso, é muito mais do que isso. Se você olhar e cobiçar outro, isso já é pecado. A graça não vem dando uma liberdade falsa, ela vem estreitando o caminho para que nós entendêssemos que é por Cristo que chegamos ao céu. Quando nós olhamos para a graça, nós percebemos que a graça, na verdade, ela estreita o caminho, e nós brincamos, e por isso as coisas estão indo de mal a pior. Por isso tem crescido uma geração fraca, uma geração frouxa, uma geração que não consegue ter uma estabilidade com Cristo, que não consegue Cristo ter uma confiança nela, porque hoje ela glorifica a Deus, mas amanhã, a primeira prova que ela passa, ela vai abandonar tudo. E alguns vão dizer assim: pastor, mas é porque nesse tempo as coisas ficaram mais difíceis. Não é por causa da graça, porque nos tempos dos meus pais, eles oravam mais, eles buscavam mais, eles eram mais crentes do que hoje. É porque hoje, meu irmão, o crente complicado é você. É por isso que hoje é mais difícil do que era antes. Me perdoa a sinceridade, você que está na sua casa agora, mas deixa eu dizer uma coisa. Versículo 2 diz assim: em que noutro tempo andávamos segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes das potestades do ar, segundo o Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ele está dizendo que a desobediência é um espírito, e porque tem desobedecido a palavra de Deus, achando que a graça nos dá a sensação de impunidade, como se Cristo não fosse cobrar aquilo que fazemos, então fazemos as coisas de qualquer jeito e deixa correr conforme nós achamos que é bom. Aí nós andamos na desobediência, como que se Cristo estivesse assinando embaixo e dizendo que nós somos bons, como que se Cristo olhasse e falasse assim: esse é meu servo. Ele não vai dizer isso, porque ele não compactua com desobedientes. E a desobediência tem feito o povo ser fraco, porque o espírito da desobediência vem de Lúcifer. São pessoas desobedientes, são pessoas que andam segundo o seu próprio caminho. Sabe o que ele faz? Ele procura dentro da Bíblia e ele acha respaldo, e ele vai dizer: mas aqui esse também desobedeceu, e Deus também teve misericórdia dele. Então ele começa a achar texto sem contexto, para que possa
trazer um respaldo e um alívio no seu coração para que ele possa agir da sua própria forma. Deixa eu dizer, meu irmão, a Bíblia não vai adaptar você, a palavra de Deus não vai adaptar você. Você tem que adaptar a palavra, você tem que andar segundo a verdade, você tem que ser homem o suficiente para andar segundo a palavra, homem o suficiente para andar segundo a palavra de Deus e obedecendo a palavra. Não tem como, meu irmão. Você me perdoa se você está sendo ofendido, mas a palavra de Deus é uma ofensa. A palavra de Deus vem como uma ofensa ao nosso pecado. Ou a gente muda, ou você muda, ou você vai viver uma vida achando que está indo para o céu e caminhando para o inferno. E aí, meu irmão, não queira cobrar eu. Sabe, existe pessoa que diz assim: ixi, eu vou na igreja lá já faz, desde quando abriu, faz 3 anos que eu vou na igreja, nunca mudou, nunca mudei em nada, tudo é sempre a mesma coisa. Sabe por quê? Porque você sai daqui, você é a mesma pessoa da qual você entrou, a palavra não, você não obedeceu, ela não mudou o seu coração. O problema não está na igreja, o problema está naquele que recebe a palavra. Assim como Jesus vai dizer uma parábola, existem 4 tipos de terra, mas a semente é uma só. A semente que cai à beira do caminho, a que cai no meio de pedras, no meio de espinhos, e a que cai na terra boa. Apenas a terra boa deu fruto, a semente era a mesma, a terra que era ruim. Eu não sei qual terra você está sendo nesse momento, mas se você estava andando em desobediência, filho da desobediência, sendo agido pelo espírito da desobediência, andando segundo a carne, sobre as suas próprias vontades, eu venho dizer para você que a graça de Deus, ela não aprova isso. Se você não foi punido por isso até hoje, meu irmão, não significa que Deus não vai te cobrar. Então eu venho trazer uma palavra para a tua vida. Se você anda em desobediência, agora é o momento de você consertar a sua vida e andar segundo a palavra de Deus, porque não existe outro caminho, não existe outra verdade fora da palavra. A palavra de Deus é a verdade e não há verdade fora dela. Ela é a palavra de Deus e ela é a verdade. Você precisa entender isso. Você precisa entender que não há outro caminho que te leva ao céu a não ser através da cruz de Cristo. Cristo te chama para o céu, porque Cristo entregou sua vida e pagou o preço para você ir para lá. Então não queira agir do seu jeito, mas do jeito daquele que comprou e pagou o preço pela sua vida. Existem muitas pessoas que chegam na presença de Deus como crianças, como meninos na fé. Isso não tem problema, mas ele precisa crescer e ser maduro o suficiente para caminhar e dizer: eu sou homem o suficiente, eu sou mulher o suficiente para obedecer a Cristo, por isso eu me entrego a Ele. Versículo 3 é assim: entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em sua misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Aleluias. A graça, meu irmão, é a oportunidade que Deus dá para você chegar a Ele, não a oportunidade que Ele te dá para você pecar. É isso que você precisa entender. O tempo de você sair do pecado é hoje. O tempo de você vir para Ele é hoje. Alguns vão dizer assim: não, pastor, eu já fiz muito por Cristo, eu peco, mas eu faço muito por Ele. Não, Ele não é compensar, não vai compensar aquilo que você faz de bom naquilo que você faz de errado. Não há uma compensação. Você é salvo pela graça, não pelas obras. Você é salvo por Cristo, por obedecer a Cristo, não por aquilo que você faz por Cristo, mas por aquilo que você deixa de fazer por Cristo. Você não é salvo por aquilo que você faz por Cristo, você é salvo por aquilo que deixou de fazer por amor a Cristo. Dá para entender isso? Como assim, pastor? Você pode abrir uma igreja, 2, 50 igrejas, você pode ganhar alma, ser um grande evangelista, ganhar 1 milhão de pessoas para Cristo, e se você continua sem deixar o pecado, você está caminhando para o inferno, mesmo tendo feito tudo o que fez para Cristo.
Mas se você, meu irmão, pode até não ter aberto nenhuma igreja, você pode ter sido um evangelista simples, você pode ter ganho alguém e falado para Jesus, mas o teu testemunho é de que você deixou tudo por amor a Cristo, então você caminha para o céu. Porque o evangelho é deixar coisas, não ajuntar coisas. O evangelho é deixar o eu, as minhas vontades, e então quanto mais deixamos, mais agregamos para o reino. Dá para entender essa soma? Dá para entender esse cálculo? O cálculo que Cristo nos ensina é que precisamos deixar coisas. Por isso nós estamos vivendo um evangelho nos nossos dias, a nossa geração muito fraco, que aprendeu a ir num show evangélico, crente ou gospel, não sei como você chama, e você levanta a mão para o céu e você adora e você chora, e alguns se jogam pelo chão, mas quando ele precisa deixar o pecado, ele não consegue. Quando ele precisa deixar o pecado, ele não consegue. Mas ele é tão apaixonado por Cristo que ele chora, ele grita, ele rola para o chão. E ele diz: o avivamento chegou até mim porque eu sou cheio do Espírito Santo, porque eu choro pelo Espírito Santo. Mas quando ele chega na casa dele, ele não consegue ter uma vida abençoada. Por quê? Porque ele anda todo desobediente dentro da sua casa. No seu emprego ele é desobediente, na sua família ele é desobediente. Evangelho, meu irmão, a primeira coisa é obedecer. A Bíblia diz que aquele que ama a Deus é aquele que obedece a sua palavra. Não tem como você amar a Deus só dizendo eu amo a Deus, só indo nesses mega shows e dizendo que você ama a Deus e chorar. Isso não é amor. Amor a Deus é quem obedece a sua palavra. Aquele que me ama obedece a minha palavra. E a Bíblia vai dizer assim no versículo 6: pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie nisso. Ele está dizendo, não vem por aquilo que eu faço, porque senão eu vou dizer, eu estou no céu, porque eu fiz muita coisa por Cristo. Não, você não vai para o céu porque você fez muita coisa. Não, você não vai para o céu porque você orou muito. Não, você não vai para o céu porque você falou muito de Cristo. Não, você só vai para o céu o dia que você obedecer, o dia que você deixar o eu, o dia que você deixar as vontades, o dia que você deixar coisas, o dia que você deixar o seu coração nas mãos do Senhor, o dia que você for controlado pelo Senhor, o dia que você falar como Paulo e eu, agora escravo de Cristo, não de homens. O dia que você entender isso, é o dia que você vai entender a salvação de Cristo e o Evangelho de Cristo. Por isso eu venho essa noite dizer para você, não se glorie naquilo que fez, mas como Paulo disse, se glorie naquilo que deixou por amor a Cristo. Porque a hora que você entender esse evangelho de deixar, o evangelho de renúncia, o evangelho de entrega, o dia que você entender esse evangelho, você está entendendo o que Cristo é. Você está entendendo por que você foi chamado. É por isso que pessoas sempre começam e nunca terminam aquilo que começam. Por quê, pastor? Porque eles começam, mas a desobediência não permite que eles terminam nada. Preste atenção na vida de pessoas desobedientes, eles nunca conseguem terminar nada na vida. Tudo que eles começam, eles param pela metade. Eles não terminam nada. Você pode olhar na vida dele, ele é um desobediente. Eles não conseguem terminar. Mas eu venho profetizar sobre a tua vida essa noite, que esse ano, tudo que você começar, o Senhor vai te dar sabedoria para terminar. Porque a maior maravilha de Cristo não é começar algo, é terminar algo. Por isso eu profetizo sobre a tua vida, que é um ano de você começar a terminar e concluir aquilo que está no teu coração, debaixo da obediência ao Senhor. Por isso alguém vai chegar no Senhor Jesus e vai dizer assim: mestre, tu és bom. Ele vai dizer, eu sou bom. Jesus vai dizer, não, eu não, bom é o Pai.
Quando ele diz que bom é o Pai, ele está dizendo assim, porque ele já terminou a obra que ele começou. Mas Jesus precisava morrer na cruz e ressuscitar. Então ele está dizendo, eu não terminei ainda. Enquanto não terminamos, não somos bons. Só somos bons quando terminamos algo. Quando ele diz para Jesus, Senhor, tu és bom, ele está dizendo assim, não, eu não sou bom ainda, porque ainda não terminei. Bom é só o Pai que está no céu, que já terminou a sua obra. Esse ano é um ano de nós começarmos e terminarmos os nossos projetos, os nossos sonhos, aquilo que profetizamos para 2021, nós vamos terminar debaixo da obediência ao Senhor, não para mérito nosso, mas porque nos entregamos a Ele, não porque adquirimos algo, mas porque nos entregamos a Ele. Isso fará toda a diferença na nossa vida. Amém. Eu quero que você que está agora ao vivo, está pelo YouTube, é isso, João? Você que precisa de uma oração, eu quero que você coloque aí. E eu quero orar por você essa noite. Você que precisa de uma oração, você que precisa que Deus te liberte, você que precisa ser liberto pelo Senhor, você que precisa ser curado essa noite. O Espírito de cura do Senhor está aqui nesse lugar. A Bíblia diz que a virtude do Senhor está sobre nós para curar. Essa noite é a noite da tua cura, da tua libertação, da tua transformação, e eu profetizo isso sobre a tua vida. Mas para que você entenda isso, você precisa dar um passo até o Senhor essa noite. E eu quero que você viva esses milagres, mas primeiro você precisa entregar a sua vida a Jesus. Você precisa entregar a sua vida a Cristo essa noite, porque sem Cristo você não vai alcançar nada na sua vida. E para andar com Cristo tem que andar debaixo de obediência. Então eu quero que você entenda essa noite, que você obedeça ao Senhor, porque enquanto você não obedecer ao Senhor, você vai andar uma vida miserável e você nunca vai conseguir concluir nada na sua vida. Então essa noite, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo agora, eu quero que você manda aí agora o seu nome. Eu quero orar por você. Coloque só o seu nome. Eu quero orar por você agora. Eu quero te abençoar. Eu quero quebrar essa maldição na tua vida. E eu quero repreender esse espírito. A Bíblia diz assim, vamos voltar no versículo 2. Vou ler o versículo 1 e 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecado, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, está dizendo que é do espírito de potestade, que agora opera nos filhos da desobediência. Estou dizendo que é uma potestade, um espírito, e eu quero quebrar isso na tua vida para você andar em obediência. Não obediência ao pastor, obediência à palavra de Deus. Não obediência ao homem, pastor, mas obediente à palavra de Deus, para que você possa prosperar em tudo. Eu quero orar por você. Você que está em casa, mande seu pedido de oração, fique sobre os seus pés. Tem alguém aí que está no YouTube, ao vivo aí?